mas a introdução será no livro de Gálatas, também capítulo 5, versículo 19, 22 e 23. E nós hoje vamos pensar acerca dos níveis de atitude das pessoas diante do pecado. Podíamos também ter dito a atitude das pessoas diante da vontade de Deus. Mas vamos ficar pelo primeiro título: os níveis de atitude das pessoas diante do pecado. Alguém poderia perguntar, mas não seria mais pertinente falar da vontade de Deus do que falar do pecado? Mas é exatamente pelo facto de o pecado preocupar muito a Deus que ela se tornou um problema central. Quando nós lemos as Escrituras, nós verificamos que a preocupação central de Deus e do maligno é o pecado. O pecado é tão sério que levou Jesus baixar para a terra e morrer para resolver o problema do pecado. O pecado é um grave problema para Deus, tão grave, que Ele enviou o seu Filho para morrer pelos pecadores. E o Batista, quando viu o Senhor Jesus a se aproximar, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus não veio para negociar o pecado com Satanás. Ele não veio para explicar, para dizer se isso é pecado ou não é pecado. Não, ele veio para acabar com o pecado, porque o pecado destrói a obra de Deus. E então, na nossa introdução, vamos falar primeiro rapidamente de o que Deus é e o que o maligno é. E aí nós vamos compreender como é que nós devemos, afinal, nos relacionar com estas realidades espirituais. Deus é santo, Deus é amor, Deus é fonte da vida e Deus sustenta a vida. O maligno é profano, egoísta, fonte de pecado e sustenta o pecado. Assim, Deus, que é santo, amor, fonte da vida e sustentador da vida, Ele quer que nós sejamos também santos, pratiquemos o amor, produzamos a vida e sustentamos a vida. Esta é a vontade de Deus. Mas o maligno quer que nós também sejamos profanos, egoístas, praticantes do pecado e sustentadores do pecado. E nós vivemos nessas realidades. E quando nós vamos em Gálatas 5, capítulo 5, vamos para lá, nós encontramos claramente esses três níveis em que o ser humano fica a cochear. Nós vemos claramente nesses versículos do capítulo 5 de Gálatas a atitude das pessoas diante do pecado.
Se alguém já encontrou, capítulo 5, leia o 19, faz favor. Capítulo 5, versículo 19. A seguir, 20. Vinte e um. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Há 3 níveis de atitude das pessoas perante o pecado. O primeiro nível, vamos chamar o nível 1, o nível mais baixo, é o nível dos carnais. No versículo 19 diz assim: as obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões e fações, inveja, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Toda essa sorte de pecado é o que os carnais gostam de fazer. Essas pessoas são profanas e é isso que o diabo gosta, que as pessoas vivam permanentemente em pecado. Há pessoas que diante dessas coisas estão à vontade. Alguns nem sequer se apercebem que estão a fazer. Para eles, isso não é problema. É o nível 1 do comportamento das pessoas. Depois tem um segundo nível, que é o nível dos religiosos. Os religiosos são aqueles que, para eles, basta cumprir a lei, já está bom. São os religiosos. E no versículo 22, eles aparecem ali. Mas o versículo 22 está a falar de um outro nível, um nível mais alto, que é o nível de quem? Dos espirituais. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, os que andam no Espírito não estão sob a lei. Ser espiritual não é só cumprir a lei, é mais do que isso. Então, temos um nível intermédio, que é o nível dos religiosos. Nós vamos compreender isso melhor quando formos para Mateus capítulo 5. Temos o nível 1, que é o nível dos que estão à vontade com o pecado. Pecam à vontade e até pensam que é boa coisa,
ou quando cometem o pecado, nem sequer se dão conta que pecaram. Porque eles vivem praticando o pecado. E há um outro nível de pessoas que só estão a verificar se ele cumpriu a lei ou não. Se cumprir a lei, então já está bom. Há um rapaz que foi ter com o Senhor Jesus e chegou e disse: Senhor, o que é que eu faço para herdar o reino dos céus? E Jesus disse: olha, cumpre a lei. Então, se é só cumprir a lei, é o que eu costumo fazer já desde miúdo. Jesus disse: então tá bom. E a lei que você costuma fazer desde miúdo qual é? Diz, não bebe, não fuma, não adultera, não fornica, mas que? São mais leis ali. Então, chega. Jesus disse: não chega, tem mais alguma coisa. Vende tudo que você tinha, venha e me segue. Agora ali já a coisa ficou difícil, né? Então, o religioso é aquela pessoa que pensa: não, eu venho no domingo, eu não fumo, eu não bebo, eu não sei o que tal. Tem uma listazinha de coisas que é não. Normalmente, a lei toda era não, né? Os 10 mandamentos. É tudo não, né? Não terás outro Deus, não se curva a outro Deus, não matarás, não adulterarás. E ele faz a lista, são 10. Eu nunca fiz isso, então estou. Mas Jesus veio e disse que não. Este nível do cumpridor da lei é pouco. Há um nível mais alto, que é o nível dos espirituais, que é o nível que você tem que alcançar. Às vezes nós vendemos a ideia de que nós não conseguimos crescer até a plenitude de Cristo. Mas se disseram que nós devemos crescer até a plenitude de Cristo, é porque é possível chegar lá, não? Senão não teriam dito: se eu não posso crescer até chegar ao nível de Jesus, e vocês estão a pensar que eu estou a ser blasfemo já. Porque algumas pessoas: não, eu não posso chegar lá porque Ele é Deus. Não. Mas se Ele disse que você pode chegar a esse nível, é porque você pode chegar, porque senão Ele seria mentiroso. E você não chega nesse nível por quê? Porque você gosta daquele outro. Porque não há muitas opções. Ou você fica naquele outro nível, lá de baixo, da fofoca, da bebedeira, da inveja, de toda aquela sorte de sujeira. E se você estiver naquele nível, obviamente você não vai chegar no outro. Ou você se contenta com o nível intermédio, que é o nível dos religiosos. Era o nível dos fariseus e dos saduceus, não é? Eles estavam bem com a lei, não estavam? E até acrescentaram algumas. Deus só fez 10. Eles fizeram 300 e tal. E Jesus veio lhes dizer. E vamos então para o capítulo 5. Capítulo 5 de Mateus, onde Jesus mostra que, na realidade, as pessoas deviam ter uma atitude mais alta e um comportamento mais alto. Eu não sei se é alto ou profundo, mas seja como for. A nossa espiritualidade, a nossa religiosidade tem que ser mais profunda. Não pode ficar apenas no nível de eu cumpro a lei. E então, no Sermão do Monte, Jesus faz um discurso muito profundo e muito desafiador. E ele fala para os cumpridores da lei, os religiosos. E então, assim, se nós vamos no capítulo 5, versículo 17, Jesus confronta os religiosos com um problema moral.
que lhes preocupava muito. Ele diz assim: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para cumpri-los. A lei era muito importante para os judeus. E é engraçado que continua a ser muito importante para a igreja. E a lei é boa. A lei é tão boa que nós devíamos superá-la. E não devíamos mais ter problema de a cumprir. E ele diz assim: em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um til se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer que o violar um destes mais pequenos mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Pois vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. E qual era a justiça dos fariseus e dos escribas? A justiça deles é: não me apanharam nesse assunto e está bom. Não é? Sim. Eu sou corrupto, mas como não me apanharam, não é assim que a gente pensa? É, porque eles estavam preocupados com o quê? Com a aparência. Eles eram hipócritas. Eles se envaideciam do facto de que eles cumprem a lei e ficavam permanentemente a apontar os dedos aos outros que eram apanhados em flagrante. É interessante, esses miúdos da rua, que são gatunos, quando se apanha um gatuno, sabe a quem é que bate? São eles. Se você quer ver um pecador ser maltratado, já sabe onde você tem que lhe levar, né? É aonde? Não sabe? Na igreja. Se você quer ver um pecador a ser xingado, humilhado e maltratado, ele leva aonde? Na igreja. E quando você humilha muito uma pessoa, é porque provavelmente você faz a mesma coisa. E é isso que Jesus estava com. Eles estavam muito preocupados com a lei. Mas eles quebravam a lei. E como eles não eram apanhados, davam a imagem de que estava tudo bem. Para eles, ser espiritual, a santidade, é só não ser flagrado num pecado. Mas Jesus disse: não, o pecado não é o ato. O pecado é a intenção. O pecado começa antes. Na verdade, são duas linhas. Há uma linha, eu gosto muito do que o apóstolo Paulo fala em relação ao pecado da imoralidade. O apóstolo Paulo diz que todo o pecado que cometemos é fora do corpo, mas o pecado que cometemos, o pecado da imoralidade, é um pecado contra o nosso corpo. E todos nós estamos preocupados com aquilo que pode afetar a nossa imagem, o nosso corpo. Se eu roubar e me apanharem, então isso afeta a minha reputação. Mas se na minha mente eu aceito a corrupção, não sou corrupto. E Jesus está a dizer assim: ser corrupto não é extorquir o dinheiro. E se você na sua mente já toleras a corrupção,
Quer dizer, a tua mente já está favorável à corrupção, não é? Então você já é corrupto. É um nível mais profundo. O pecado não é para ser negociado, não é para ser relativizado. O pecado é para ser repudiado, ponto final. E quando estamos diante do pecado, não é para conversar, é para fugir. Ponto final. A falha da Eva, sabem qual foi? Sabem, né? Ficou a conversar. Quando devia. Não é para conversar, é para fugir. E as pessoas que estão nesse nível fazem como fez José. José não ficou aí a discutir, não, mas minha senhora, eu não sei o que tal, meu patrão, no José largou o casal. Depois disseram que não, ele fez não sei o que tal, mas ele pelo menos estava em paz consigo, né? O pecado tira a paz. Se você comete o pecado, ele vai te tirar a paz. E se você não comete o pecado, mesmo se disserem que você cometeu o pecado, você fica em paz, porque eu não cometi. E como Deus é justo, Ele vai tratar de trazer isso ao de cima. Mas se você dá ouvido e dá vistas, a Eva olhou para a fruta e viu que a fruta era boa para se comer. Oh! Acabou. Então Jesus, voltando ao texto, Jesus diz assim, ouvistes, no versículo 21, ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento? Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo, sem encolerizar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E qualquer que disser ao seu irmão, raca, estará sujeito ao sinédrio. Mas quem disser tolo, estará sujeito ao fogo do inferno. Então nós afinal andamos a matar, né? Matar não é só pegar na pistola e pum. É o que Jesus está a dizer. É mais profundo. Basta só dizer, esses indivíduos deviam ser mortos. E tem questão que fala assim, né? Jesus está a dizer, quando você diz, estas pessoas deviam ser todas mortas, você já matou. Estes bandidos, não é? É mais profundo. Começa antes. Porque se você já está a dizer, estes bandidos merecem ser mortos, o próximo passo qual é? É matar. Pois então, o próximo passo vai ser já esse. Tudo começa ao nível da mente. Tudo começa na fé. Tudo, de bom e de mal. Na convicção. Aquilo que nós concebemos. E o apóstolo Tiago diz, ninguém que é tentado, diga que está a ser tentado da parte de Deus, porque Deus não tenta ninguém. Agora, se é você mesmo olhou com os teus olhos, né? E gostou, ou ouviu e gostou, ou apalpou e gostou, então isso vai conceber, não é? Está no livro de Tiago. Podemos ir lá também, para não estarmos a falar coisas que depois, afinal, não é. No livro de Tiago, acho que é Tiago capítulo 1, ele mostra como é que o processo do pecado ocorre.
Alguém encontrou o versículo? 15? Não. 13? Não parece. Mas eu não encontro o texto agora, alguém pode encontrar depois. Mas, 13. Capítulo 13. Capítulo 1, versículo... Ok, é isso mesmo. Ninguém ao ser tentado, diga sou tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal. Porque Ele é santo. Santidade é separação com o mal. E Ele a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Concupiscência é desejo. Pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, engatilhou já, né? Engravidou. Dá à luz o pecado. E o bebê já da tentação. E o pecado ser consumado, depois é o consumado. Os fariseus e os religiosos só pensam que o pecado é só na fase de ser já consumado. Não é? Quando já consumou, então agora que já caiu com a menina ou com o rapaz, então agora vem na igreja porque pequei. Não, você já pecou antes. No momento que você estava a dar já a brecha. Não é? Primeiro deu a brecha. Entrou. Concebeu. Depois agora não tem mais como. Isso também não engravidar, também não diz nada, né? Porque se aí já engravidou, já sabe, daqui a mais 9 meses, já não vai dar para esconder. Mas o pecado não é só quando já está consumado. A consumação do pecado é já a segunda linha. Depois já não dá mais para esconder aqui na congregação. Depois é que ele vai dizer pequei. Não, já foi antes. Antes. De maneiras que, depois já havendo, para ler o versículo 15, havendo a concupiscência concebido dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera o quê? A morte. Deus é santo, Deus é amor, Deus produz a vida e sustenta a vida. O maligno é profano, é egoísta. Todo pecado é, primeiro e antes de mais nada, um ato de egoísmo. Você pode vasculhar, pensa só, reflete só. O pecado é sempre um ato de egoísmo. Porque é a concupiscência dos seus olhos, você. O ato da Eva foi um ato de egoísmo em relação a Adão e em relação a Deus. E eu costumo dizer sempre, até prova em contrário, que as pessoas que mais sofrem com os nossos pecados são as pessoas que estão ao nosso lado. E se você verificar bem, são sempre atos de egoísmo. Você pode ser egoísta em relação a mim, mas provavelmente és mais egoísta em relação à sua esposa ou aos seus filhos. Porque amor, praticar o amor, é dar, é servir. Às vezes as nossas esposas reclamam de coisas muito simples, não é? Dizer mesmo só estás bonita. Eu tenho uma grande dificuldade nessa área. Mas se nós somos espirituais, temos que corrigir isso. Ele fala só estás bonita. Irmão, mas costuma falar.
Oh, fala, é simples. Fala só. Tá, e ela, por acaso, não vou falar, ele realmente vai falar. Fala então, irmão Chico. É sempre, quase sempre, um ato de puro egoísmo. O diabo se tornou fonte do pecado por causa do seu egoísmo. O diabo tinha sido criado um anjo de luz, um grande anjo. Mas por causa do seu egoísmo, ele permitiu que o pecado se gerasse no coração. Veja só, irmão, o pecado não foi criado por Deus. Deus criou Lúcifer. Deus criou o diabo. E quando Deus o criou, ele era um anjo de luz. Mas o anjo de luz que Deus criou permitiu que no seu interior engendrasse o pecado. Por isso que o Senhor Jesus, noutra ocasião, disse: o que entra para dentro, o que você come, não faz mal a nenhum. O que faz mal é o que sai. O que nós produzimos nos nossos corações, as nossas intenções, aquilo que nós produzimos no nosso coração, porque damos ouvido ao diabo, é que depois afeta o nosso corpo, é o que afeta os que estão ao nosso lado. Os do nível 1, aqueles já estão embora bem. Aqueles do nível 1, para eles, pecado é normal. E os do nível 2 pensam que o pecado só ocorre quando já se consumou. Mas Jesus está a dizer não. Os espirituais. E este era o nível de Jesus. Jesus era espiritual. Jesus era radical em relação ao pecado. Ele não tolerava o pecado. Ele não dava mais ouvido ao pecado. Outro dia, o Pedro disse, ele disse, olha, eu vou em Jerusalém, vou ser humilhado pelos homens, vou ser morto. E o Pedro disse, Senhor, não faça isso. Ele olhou para o Pedro e disse, arreda para trás de mim, Satanás. É muito duro, né? Pedro, que veio a ser depois o chefe da igreja, estava a fazer uma sugestão que Jesus viu que essa sugestão não está a vir do Pedro. E o diabo até hoje usa intermediários, usa a gente para chegar até nós. E os espirituais têm que ter a capacidade de discernir. Estas coisas que nós estamos a falar aqui de feminismo, não sei o que, isso não é para debater, isso é para condenar, para dizer que isso é pecado, ponto final. O grande problema com o homossexualismo é que as pessoas querem aceitar, querem que nós relativizemos, tudo fica relativo. Não, isso depende. Não depende. Esse é pecado. Ponto final. Não quer converter? Pode ir no inferno. Pronto, a opção é tua. Você quer vir na igreja fazer o quê? Se você reconhece os seus pecados, você vem na igreja, tal como todos nós vamos fazer o esforço de abandonar os nossos pecados. A igreja é um lugar para reciclar pecadores. Amém? A igreja é um sítio para reciclar pecadores. Todos nós viemos aqui pecadores, para ser reciclados. E temos que crescer até ao nível de quem? E o nível de Jesus qual é? Voltamos no capítulo 2, já vamos terminar também daqui a bocado, já estão cansados. Voltamos no capítulo 5.
versículo 27. Ouviste, Mateus 5. Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério? Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração já cometeu adultério com ela. Versículo 33. Ouvistes também que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo, de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei, que agora também está numa grande confusão. Não jureis pela tua cabeça, pois não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que passar disso vem do diabo. E o diabo não é para conversar com ele. O diabo é para resistir e ele foge. E ele vai ver mais no dia seguinte, com uma teoria mais bonita. Mas você é um intelectual, não pode falar como eu sou intelectual, mas para mim o homossexualismo é pecado, ponto final, sai da minha presença. Não é para discutir. Vamos discutir outras coisas, vamos discutir como produzir comida. Isso podemos discutir. Pecado não é para discutir. Pecado é para pregar o Evangelho. Pecado custou a vida do Senhor Jesus. Ele tem que ouvir esta mensagem do Evangelho. E ele opta se aceita ou não aceita. Só tem duas opções. E ouvistes mais o quê? Ouvistes no versículo 38, que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau. Se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E se alguém quiser demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. E Jesus foi dizendo coisas que os religiosos fazem às meias e tornou-as mais profundas. E depois disso, faça isso. É este o nível que Jesus quer que nós alcançamos. E sabe por quê? Isso é uma prevenção, é mais seguro. Se eu já sei que ali tem buraco, para que eu vou andar na cercania? Se você já sabe que aí tem buraco, o buraco está disfarçado. Para que você vai chegar perto e andar por lá? Fica longe. É o que Jesus está a dizer. O pecado gera morte. O pecado tira a paz. O pecado cria problemas. Então não anda à volta pensar que você é craque, que não tem craqueza no pecado. Ou você cai no buraco, ou você fica longe do buraco. E como é que nós andamos? Infelizmente, nós gostamos mesmo de andar no muro, no fio, né? Nós gostamos mesmo de andar no fio. Outro dia uma menina me perguntou, pastor, como é que eu sei que... Os namorados, como é que eu sei... Até quando é que carícias é pecado? Está procurando uma fronteira, né? Sai uns beijinhos, mas aperta mais aqui, não sei o que. Até onde é pecado? É até onde vocês sabem, né? Quando o corpo começar a dizer, agora dá o outro passo, é para parar. Porque o corpo avisa, né? O corpo avisa. E assim, e Jesus está a dizer, para não correr o risco de consumar o pecado, fica já distante. E para aquele que ainda está no nível 1, no nível em que o pecado, ele nem sequer tem consciência do pecado, isso não te livra.
O facto de você não crer no pecado, o facto de você não crer no que está sendo dito aqui, não te livra dos prejuízos que o pecado provoca. É como o veneno. Você pode não saber que essa garrafa tem veneno, mas se você beber, vais morrer na mesma. Não vale a pena dizer, não, eu não sabia que isso é veneno, agora veja só, bebi, pois. Você não sabia mesmo. Mas como bebeu, vai morrer. E Deus vai fazer alguma coisa? Não, Deus, ai dele se fizer. Porque Ele mesmo é que disse isso. É a lei dele. Se você me desobedecer, a desobediência é um ato de egoísmo. Está a perceber? Sim. Tudo começa com egoísmo. Eu deixo de amar a minha esposa, estou a ser egoísta, estou a desobedecer a Deus. A senhora deixa de se sujeitar ao seu marido, está a ser egoísta e está a desobedecer a Deus. Você deixa de dar instrução aos teus filhos, está a ser egoísta e está a desobedecer a Deus. Você deixa de obedecer aos teus pais, está a ser egoísta e está a desobedecer a Deus. E tem consequências. Não interessa se você é judeu, muçulmano, hindu, profano, pecador, você vai colher com cada uma dessas coisas que você vai fazer. Mas Deus quer que nós pratiquemos o amor e tenhamos vida, porque Deus é o produtor da vida. E a vida é a alegria. Como é que se vê a vida? Na alegria, a vida se vê no rosto das pessoas. Se você vai no jardim, você vê a vida. Tem flores, tem vida. E a vida tem de ser sustentada. Mas os profanos, eles colaboram com o maligno para promover o egoísmo, para promover a destruição da vida. Sabe qual é o objetivo do feminismo? É acabar com as famílias. A família é o projeto de Deus. E alguém inventou uma maneira de acabar com a família. Esse mundo está debaixo do iníquo. O príncipe desse mundo é o diabo. E ele vai criar um monte de coisas para ir contra Deus. Mas você preserva-se incontaminado. Há muitos movimentos no mundo que vieram, passaram, e vão vir outros movimentos. Há movimentos que vão arrastar multidões. Mas você não participa desses movimentos. E a única maneira de não participar desses movimentos, esse movimento vai chegar em Angola e vai arrastar muita gente. Vai haver igrejas aqui em Angola que vão consagrar homossexuais, vai. E vai haver pessoas que vão ensinar que ter filhos é imoral. Chamam-se nihilistas. Pessoas que ele faz doutoramento para persuadir as pessoas a não fazerem filhos. Eu não vou perder tempo para discutir com esse senhor doutor. Se eu já tenho a tese toda. Amém? Às vezes essas coisas vêm para servir como uma diversão, né? Em vez de nos concentrarmos no Evangelho, ficamos a debater coisas fúteis. Aqui no externo Lubango, já fizeram um debate para saber se é um direito ou não direito. Direito? Sim. Vai no inferno com todo o direito. Não devíamos perder tempo com essas coisas. Não vamos fugir do debate, Quando o debate vem, vamos participar, mas vamos, sobretudo, dizer e enfatizar que isto... Eu gostava do Billy Graham. Ele apontava mesmo na cara do presidente dos Estados Unidos. Isto é pecado. Você pode aprovar, mas é pecado.
Se nós formos firmes em denunciar o pecado, primeiro dentro de nós mesmos, atenção. Se nós firmes, primeiro detectar o pecado e denunciar o pecado dentro de nós mesmos, vamos estar em melhores condições para detectar e denunciar o pecado nos outros. Palavra de Deus.